Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A minha pergunta é: Jesus já voltou? Obrigado, irmão Leite. É uma pergunta muito boa, que no meu 15 anos aqui no Brasil, está esperando para esta pergunta. Se você vai ouvir a resposta aos falsos pregadores, Cristo já voltou. Os testemunhas de Jeová dizem que ele já voltou. Vamos ler o livro dos testemunhas de Jeová. Para eles, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é uma vinda espiritual que você não pode ver, né? Para os testemunhas de Jeová. Vamos ler o livro deles. O reino de Deus de 1000 anos se aproximou, página 209 e 210. No ano de 1943, a Sociedade Bíblica Sentinela publicou o livro A Verdade Te Libertará. Em seu capítulo 11, denominado A Contagem do Tempo, acabou com a inserção de 100 anos no período dos juízes e seguiu conforme leitura mais antiga e autêntica de Atos 13 e 20, e admitindo os números ditados das escrituras hebraicas. Isso prosseguiu ao fim dos 6.000 anos da existência do homem, na década de 1970. Naturalmente, isso resultou com o ano 1874, como a data do retorno do Senhor Jesus Cristo e o começo da sua presença invisível, ou parousia. O milênio que foi marcado pelo aprisionamento de Satanás, o diabo, acorrentado no abismo, e pelo reino conjunto dos 144.000 herdeiros com Cristo na glória celestial, estava, portanto, ainda no futuro. E quanto, então, à parousia, a presença de Cristo? A página 324 do livro acima positivamente diz: a presença do rei, ou parousia, começou em 1914. Também, na sentinela publicada em 15 de julho de 1949, página 215, parágrafo 22, é feita a declaração: Messias, o Filho do Homem, assumiu o poder do reino em 1914 depois de Cristo. E isso constitui sua segunda vinda e o começo da segunda parousia ou presença. Isso é a imaginação muito errada dos testemunhas de Jeová, porque para eles a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será invisível, que ele chama parousia, né? Que ele chama também a segunda vinda. Esta é mentira das testemunhas mentirosas de Jeová em Estados Unidos. Para eles, começou o reino de nosso Senhor Jesus Cristo em 1914. Onde está na Bíblia que o reino dele começou em 1914? Não está na Bíblia. Porque em 1914, there was a war. Em 1914 teve uma guerra. Guerra mundial. Você quer dizer quando Cristo está começando o reino dele, o começo do reino dele é guerra? Estúpido. Estupidez. Esta mentira dos testemunhas de Jeová é muito grande mentira, porque a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não é invisível. A vinda dele será visível, de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Mateus 24, 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como pode ser invisível? Como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 24, 25, irmão Deus. Eis que de antemão
volo tenho dito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É uma coisa não é invisível, como eles querem dizer na palavra parousia. Porque, irmãos, né? Se Cristo vai descer, especialmente no data que eles disseram, 1914, né? Se Cristo vai descer invisivelmente, irmãos, quer dizer que Cristo não está na terra? Ele vai descer invisivelmente porque ele não está na terra? É contradição. Por quê? Antes de subir ao céu, nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis aqui que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele sempre está espiritualmente, porque precisa de dizer quando ele está aqui até a consumação do século. Entendeu o que eu quero dizer, irmão Edson? Sim, irmão Eli. Se eles dizem que foi em 1914 que Cristo, primeiramente que em 1914 Cristo veio e começou a reinar, então eles implicam automaticamente que Cristo não estava. Durante esse período todo, Cristo estava em outro lugar, não estava aqui, diferente do que ele mesmo disse aos apóstolos, que estaria com eles até a consumação dos séculos. E, além disso, ainda trata da própria consumação dos séculos em si, como se, quando ele viesse, então, automaticamente seria a consumação dos séculos, o que não aconteceu, pois sabemos que em 1914 já são mais de 100 anos e tal coisa ainda não ocorreu. Adicionar mais, irmão Rodel, vamos ler 18, 20 de Mateus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que significa, irmão Rodel? Significa, irmão Eli, que Cristo está aqui espiritualmente falando, invisivelmente. Ele está com os 2 ou 3 pessoas reunidos em nome dele. Ele está aqui. As pessoas que obedecem seus mandamentos, ele prometeu, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso aos apóstolos e aos primeiros cristãos, que está observando os seus mandamentos. Eles vai ficar com eles até a consumação dos séculos. Como agora você vai dizer que Cristo, na segunda vinda dele, de acordo com as testemunhas de Jeová, eles vai descer invisivelmente? Ele está invisivelmente sempre na terra, né? Cuidando para os cristãos, né? Mas este erro dos testigos de Jeová não é erro pequeno, né? Erro causado por tolice, por não entender a palavra de Deus na Bíblia. Mas Cristo, porventura, vai descer, irmãos? Temos certeza que Cristo vai descer. E quando ele vai voltar, né? Porque a pergunta do irmão Leite é: Cristo já voltou? Ainda não. Ainda não. Ele vai voltar. O que vai acontecer na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos investigar. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Fala com os testemunhas de Jeová.
Em 1914, tem grande brado, tem voz que eles ouviram, tem trombeta. Às vezes, a venida de esperado autoridade humana, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro foi lá em Washington semana passada. Quando ele chegou, tem o que se chama 21 Gun Salute. A saudação de armas, 21 armas, algo assim? Rei, quando ele vai mostrar ele mesmo no reino, tem trompeta. Né? Mas o Cristo dele, sem aviso, sem alguma coisa para atrair atenção, silenciosamente desceu 1914. Irmão Rodel, é engraçado, né? Sim, é muito engraçado esse erro das testemunhas de Jeová, irmão Eli, muito contrário com o que está na Bíblia, descrevendo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai descer no céu, tem grande brado, tem Sim. voz do arcanjo, com som da trombeta de Deus. E também, o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se a testemunha de Jeová é religião, certo, deve ser o seu fundador, está agora vivo. Porque Russell ainda está no pó. Porque todos os cristãos que seguiram nosso Senhor Jesus Cristo desde o tempo de Maria, né? Desde o tempo da mãe dele na carne, até nosso tempo, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1914, ocorreu uma ressurreição? Não. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos brasileiros, será mostrada. Porque tem ressurreição que vai acontecer. Depois, em 4:17, irmão Del. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Os cristãos verdadeiros, quando ele vai descer, né, será arrebatados, porque os testigos de Jeová ainda estão na terra. Qual é a resposta, irmão Odel? Senhor Jesus Cristo não veio ainda, irmão Eli, como eles estão dizendo que ocorreu. Se ele em vai 1914. dizer que Cristo veio, eles são deixados na terra. É isso. Não são arrebatados, não são ressuscitados, né? Pensar sobre Sim. isso, irmãos brasileiros, né? Quando ele vai descer, porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso vai acontecer quando ele vai voltar. Já voltou? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não, porque não tem ressurreição que ocorreu. Os cristãos estão no sepulcro. E também os cristãos dignos de ser arrebatados ainda estão na terra. Né? E também, irmãos brasileiros, para dizer que Cristo voltou em 1914, quando uma guerra detestável diante de Deus, porque homens estão matando um ao outro, isso é sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino dele.
Não. Porque desde 1914, o mundo testemunhou muitas coisas detestáveis. Irmãos, vamos ler em 26 de Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para ressuscitar os mortos, a palavra que está na Bíblia é bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Começando na vinda dele, ele com os seus santos vai reinar sobre a terra durante 1000 anos. Reinar aqui na terra durante 1000 anos. Mas desde 1914 até nosso tempo, você pode dizer que Cristo está reinando na terra quando a terra é cheia de coisas detestáveis, coisas malignas, coisas ruins. Cristo está reinando. Quando ele vai descer, ele vai reinar por 1000 anos. Reinado de nosso Senhor Jesus Cristo vai produzir um mundo onde todos os males é destruído. Durante a reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1000 anos, todos os males será destruído. Agora os males está acrescendo, os males está piorando para dizer que Cristo está reinando agora. Não. Irmãos, apóstolo Paulo diz isso aos primeiros cristãos. Por enquanto que ele está na terra, os apóstolos vai pregar. Os enviados por Cristo vai pregar. Para o evangelho dele será conhecido em todo o mundo. E depois isso, ele vai voltar. Mas, por enquanto, ainda não reina nosso Senhor Jesus Cristo. A evidência é muitos males. Tem guerra, tem briga entre as nações e reinos do mundo. Tem pragas. É muito mal. Muitos males está na terra. Isso é a reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai reinar depois a vinda dele, depois a vinda dele vai reinar por 1000 anos. Isso não é as coisas que vai acontecer na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe um deles, irmão Leite? Quando Cristo está reinando na terra, não tem criança que vai morrer mais antes de 100 anos. Vamos ler em 65:20 de Isaías. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Na terra vai acontecer isso. Tem tempo que até agora não está acontecendo. Vamos testemunhar um tempo no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 1000 anos, não haverá mais criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Isso não vai acontecer no céu, porque no céu não tem morte mais. Isso vai acontecer na terra durante os 1000 anos reinado de nosso Senhor Jesus Cristo.
o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Há tantas coisas que vai acontecer para nós aprendemos ou para nós percebemos que nosso Senhor Jesus Cristo está reinando na terra. Que vai começar na primeira ressurreição. 24 de Apocalipse. Vamos ler. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Depois de viver, os mortos que serão degolados, assassinados pela palavra de Deus, reviveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os 1000 anos, reinado de Cristo vai acontecer depois a primeira ressurreição. Os testigos de Jeová que alegam que o reinado, 1000 anos, reinado de Cristo começou em 1914. Você pode mostrar que alguns dos mortos são ressuscitados? Mesmo seu líder americano mentiroso ainda é morto. Charles Taze Russell, líder de testigos falsos de Jeová, agora está morto, não ainda é ressuscitado. Como pode dizer que o reinado de Cristo durante 1000 anos começou em 1914? Muito ruim. Imagine este mentira, irmãos, né? Por isso, brasileiros, América é uma boa país. Americanos são boas pessoas. Mas não todos os americanos. Porque muitas religiões falsas vêm do América, que está agora aqui no Brasil, como adventistas, mormons, calvinismo, igreja de Wesleyan, etc., etc. É criado por os americanos mentirosos. Um deles é Testemunhas de Jeová. Porque, irmãos, por favor, prestar atenção e ouvir atentivamente. Se realmente Cristo voltou em 1914 na maneira invisível ou parócia, deve acontecer na volta de nosso Senhor Jesus Cristo a ressurreição dos santos. E vai começar o reinado dele por 1000 anos. 1914 a data que eles alegam, porque desde 1914 até agora o diabo está operando. De acordo com o livro deles, o diabo será encarcelado. Porventura tem que estar encarcelado, que agora está cabalhando. O diabo está rodeando toda a terra para plantar mais e mais. Não tem sentido, não tem lógica. O diabo, antes de começar de 1000 anos, reinado de Cristo, será encarcelado. Não pode enganar mais. Mas até agora tem muitos enganadores. O diabo é muito livre em nosso tempo. Vamos ler 22 de Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Quando Satanás é lançado no abismo e
fechado na prisão, lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ele será soltado por um pouco de tempo depois, os 1000 anos, reinado de Cristo. Agora o diabo está em prisão para dizer que Cristo começou reinando desde 1914. Desde 1914 até agora, o oposto está acontecendo. 1914 é a Primeira Guerra Mundial. 1939 começou mais e mais males. 1941 aconteceu o início da Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1960, quase começou uma guerra nuclear, mas é prevenido pelas autoridades do mundo. Desde 1914 até nosso tempo, há muitas males que está acontecendo. Engano está prevalente em todo o mundo. Mas se Cristo está reinando, não tem mais diabo para enganar mais. Vamos testemunhar uma vida onde o mal não pode existir por longo tempo, porque de antemão, quando nosso Senhor Jesus Cristo está reinando, ele vai destruir toda força do diabo, né? Vamos ler o que vai acontecer em 1000 anos. 15, 25 de 1 Coríntios. Pois ele deve reinar até que coloque todos os inimigos debaixo de seus pés. Que significa a reinado de Cristo? Ele vai colocar todos os inimigos dele debaixo de seus pés. Continuar, irmão Deo. O último inimigo que será destruído é a morte. O último inimigo que será destruído durante a reinado de Cristo será a morte. Né? Isso vai acontecer na reinado dele durante 1000 anos. E no fim dos 1000 anos, vamos ler em 27. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Ainda não aconteceu esta palavra da Bíblia, porque ainda não começou 1000 anos reinado de Cristo, porque ainda não já voltou. Irmão Edson, infelizmente, muitas pessoas são enganadas. Nas Filipinas também, tem que apresentar a si mesmo que ele é o Cristo que já voltou. Ele voltou em abril de 2005. É muito engraçado, né? Olha todas as mentiras dos pastores em nosso tempo. Significa o diabo está reinando? Não, Cristo está reinando porque os mentiras estão proliferando na terra. Vamos. The official coming of the Son of God was in April 13, 2005. Para ele é o Cristo que voltou. Infelizmente é filipino. Esse homem também, os ministros dele é processado em América por causa da human trafficking. De tráfico humano. 3 ministros deles foi encarcelado na América porque eles estão levando pessoas na América
to ask donations in public places. Para mendigar, para pedir doações em lugares públicos. Espalhando os membros em todo o mundo, mesmo nos aeroportos, para mendigar. Por isso, a igreja dele está processado em América agora. Mas ele clama que ele é o Cristo que vai voltar. E ele voltou em abril de 2005. Mas tem mais, irmãos, tem mais. Homem de América Latina chamado José Luis Miranda apresentou a si mesmo como ele é o Cristo que vai voltar. Ele é a segunda volta. Vamos mostrar isso. I'm Jesus Christ, man, in front of you. When Jesus, the resurrected Jesus, came to me, he integrated himself within me. Ele alega que ele é a segunda volta. Para provar somente para todos vocês, irmãos, e para os que estão buscando erro a nós na internet, prestar atenção naqueles fatos, these things that you are watching in this program. Do an investigation for yourself. Observem e examinem essas coisas que vocês têm assistido nessa programação e façam a análise vocês mesmos. Imagine, este José Luis de Jesus Miranda alega que ele é Cristo que já voltou. Irmãos, é muito mais. Muito mais. Mas como podemos provar que tantas coisas são mentiras? Porque Cristo, nosso Senhor, quando vai voltar, podemos saber que ele já voltou. Primeira, o diabo será encarcelado durante 1000 anos reinado de Cristo. Não tem mais diabo que vai enganar. As males que existem será derrubado por o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais criança que vai morrer sem chegar à idade de 100 anos, né? Todos os males será destruído por nosso Senhor Jesus Cristo durante 1000 anos. Mas em nosso tempo, os males estão subindo, porque os testemunhas de Jeová têm coragem de dizer que Cristo começou reinando na terra em 1914, ele retornou em 1914. É uma mentira, grande mentira.